Olá, amigos e irmãos, muito bom dia. Recebam todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou Ricardo Andrade, estamos começando mais uma vez essa semana o programa Manhã Manda Aqui. Eu sei, você que está aí na sua casa agora, no conforto do seu lar, nos acompanhando através do YouTube, Facebook ou Instagram, você pode e deve participar, mandando para a gente aqui a sua colocação, a sua pergunta. Daqui a pouco a gente está recebendo um ministro aqui para falar da palavra de Deus com a gente, cantar junto com a gente, nos levar à adoração. E a sua participação é muito importante dentro desse processo. Eu sei que você gostaria de estar vendo como ontem aqui, a Ângela Valtier aqui fazendo um trabalho com grandes estrelas. Na verdade, quando vem grandes estrelas, é a Ângela que assume esse lugar aqui. Então, quero agradecer a Ângela pelo trabalho de ontem, pelo serviço que ela prestou a Deus ontem aqui, entrevistando a Jerusa. Que Deus te abençoe. E hoje, recebendo aqui junto com a gente o nosso irmão Vinícius dos Santos. Vinícius, bem-vindo ao programa Manhã Manda Aqui. Muito obrigado, prazer estar aqui. Prazer receber esse convite de vocês. Estou muito feliz, né? E espero que Deus esteja tocando vidas e abençoando muitas pessoas, como tem feito nesse programa diariamente, né? Com certeza estará. Obrigado de novo, obrigado. Apresenta esse nosso irmão que está junto contigo aí. Esse rapazinho aqui é o Thiago. Tudo bem. Bem-vindo, Thiago. Produtor, músico. Se apresenta um pouco aí, Thiago. Tudo isso. Né? É difícil quando fala assim pra gente falar. Assim. Te pegou de baixo e pronto, Pegou assim, de Thiago? Não estava nem preparado, né? Exatamente. Ele virou pra mim e falou, ainda ontem, falou assim, vamos lá comigo. Que é assim. No que? Aí eu descobri hoje sobre o que se tratava. Tava todo mal vestido de manhã. Virou, mas... Aí ele Você vai de bermuda mesmo, Thiago? Eu falei, ele mandou Thiago, um vídeo pra mim. Falou, Achei que era produção. Aí eu, ai meu Deus, é vídeo. Ele tinha falado errado. Eu, não é vídeo, cara. É arte. Aí eu saí correndo, peguei tudo. Mas é uma benção. Tiaguinho, assim, pastor, eu até brinco com o Aldo Gouveia, eu estava falando do Aldo Gouveia aqui. Sim. Que eu falo para ele assim, Aldão, cara, eu sou teu fã. Ele, que bom, irmão. Pois é, eu te ouço desde criança. Ele, não, aí não, irmão. Aí cutucou, aí não, né? irmão. Mas o Tiaguinho eu conheço desde criança, né, Tiago? Eu já tô de cabelo, literalmente. E o Thiago fala a mesma coisa pra você, Ele né? fala pra mim, e ele tem razão. Desde criança. E ele tem razão. Mas são parentes? Não, são amigos. Só amigos. Quase Maravilha. parentes, de tão amigos, né, Tiago? Maravilha. Ô, Vinícius, vamos começar contando pra todo mundo um pouquinho da sua história? Claro. Porque você veio lá de Goiás, né? Pois é. Como é que foi essa infância lá? Já era uma família cristã? Eu sempre pergunto isso para as pessoas. Não tem, óbvio, não tem uma regra de perguntas, mas eu pergunto porque faz muita diferença. Claro. Se você vem de uma família já de um contexto cristão, com uma sustentação cristã, claro, ou não, né? Nossa formação e tudo. A sua família é desse contexto? E meus pais, eles não eram, quando eu vim para o Evangelho, eles não eram cristãos evangélicos, sim, né? Aquela coisa, né? Não praticante, sabe? É que o brasileiro sempre fala, e principalmente naquela época, né? Hoje as pessoas, eu costumo dizer que elas se posicionam um pouco mais com relação a isso, e isso é bênção, mas naquela época era uma coisa... E meus pais não eram, mas eu vim para o Evangelho, eu brinco que, entre aspas, sozinho, né? Porque, na verdade, a gente não faz nada sozinho. Deus, ele vai preparando o ambiente para a gente poder chegar até a presença dele. Mas tem um fato muito curioso, que é o fato de que eu vim para o Evangelho com 9 anos de idade, sozinho, como eu disse. Eu era amigo de uma pessoa bem mais velha, eu sou de Goiás, e aí, gente muito pobre, aquela coisa, né? Então, meus pais sempre trabalhavam, eu ficava em casa com 9 anos, ali, e acabei fazendo amizade com essa pessoa que era evangélica, uma senhora, e ela tinha 2 filhos, bebês, e hoje eu sei, porque eu tenho 2 bebês, eu sei o que ela passava. Sim. Graças a Deus ali, pessoal, vou mandar um abraço aqui para a pastora Alcione, que cuida dos bebês lá na IEC, na Igreja do Evangelho Quadrangular ali do Parque Tietê. Graças a Deus pela vida dela. Com certeza. Porque cuida ali das crianças, não deixa bagunçar. E lá não tinha, né? Era uma bagunça, as crianças. Então a irmã não conseguia prestar atenção no culto, pastor. E ela falou para mim, um menino de 9 anos, via que eu me dava bem com as crianças dela. Falou, você consegue ir lá para me ajudar? Você cuida de um, eu cuido do outro e a gente vê o culto. Sim. Eu falei, consigo, acho que sim. É claro que eu não cuidei, né? Cheguei lá, Deus começou a falar comigo ali, através da palavra, através já da música, dos louvores, e eu já não consegui cuidar de mais nada, e a presença do Espírito Santo tomou a minha vida.
E desde então, graças a Deus, nunca mais eu saí dos pés do Senhor. Graças a Deus. Me apaixonei já pela música, já comecei a estudar música e já me apaixonei pelo Evangelho e aquilo foi como eu vim. Então, depois disso, foi trabalhar na vida dos meus pais, orar muito por eles. Graças a Deus, a minha mãe, infelizmente, não está mais entre nós, mas foi uma pessoa que se batizou, que era cristã. Graças a Deus. Então, assim, veio todo mundo. Né? Como é que foi esse impacto para a sua família? Que, segundo o que você nos disse, eu entendi, não tinha muito essa firmeza, essa constância, ir à igreja, não sei se era católico ou se era já protestante, evangélica. Eram católicos. Como é que foi esse impacto para eles? De chegar lá, o menino sair um dia como eles, né? E no outro dia voltar um crente lá. Isso é realmente muito impactante, porque eu me lembro que era uma época, hoje todo mundo fala, eu sou evangélico, legal, bacana, tudo bem. Mas naquela época, um menino de 9 anos ir para a igreja, voltar, se convertendo, né? Porque a gente se converte todo dia, né, pastor? Mas convertido, né, já amando o evangelho, já querendo mais outra coisa, eu quero a igreja, eu quero Jesus, eu quero esse ambiente que me arrebatou, é bênção. Aquilo para eles foi assim, como assim? Não, acho que não... Então foi um pouco chocante no início, do ponto de vista que naquela época a gente era muito mais, eu digo assim, né, mais perseguido do que hoje. Né? Então eles diziam, não, estão fazendo a tua cabeça. Mas graças a Deus, o Espírito Santo sempre guiou muito a minha vida nesse aspecto. E eu sempre fui uma pessoa, nesse aspecto, não do embate. Eu até acredito que muito por conta da idade que eu tinha. E eu tinha que ter um jogo de cintura. Com 9 anos não dava para ter um embate com a minha mãe e com meu pai, né? Senão aí o chinelo ia ter um embate comigo, né? Com certeza. Então, eu aprendi a ir pelo amor, conquistando a vida deles. Olha essa música que legal que fala. E aí a minha mãe já se apaixonou logo por músicas. Até gravei uma versão no meu canal, lá, Vini JVS, da música João Viu, né, que é do nosso querido Suedson Damasceno. E a minha mãe já começou a ouvir aquilo e falou, nossa, que coisa bonita. O que se cantava lá em Goiás nessa época do Evangelho, Vinícius? Cantava muito coisa da água. Dá uma palhinha pra gente, né? Aí. Deixa eu ver aí. Faz um dó aí. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. João viu. Era mais ou menos isso. A Ângela já começou a chorar ali, ó. Hoje ela sai daqui convertida, essa mulher. Graças a Deus. Essa da nossa época, Ângela. Graças a Deus, graças a Deus. Era isso, Chico Cavalhais, tinha muita coisa. E logo eu vim para São Paulo. Quantos anos você estava? Eu vim para São Paulo, eu saí muito cedo de casa, né? Eu saí para trabalhar, a gente morava em fazenda, em sítio, e eu costumo brincar assim, primeiro, eu sempre digo que Deus, óbvio, né, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos salvos através do poder do sangue de Cristo sobre nós, né, salvação e tal, mas eu brinco, as pessoas até se chocam, você fala assim, olha, eu tenho certeza da salvação pela fé, mas a salvação aqui da terra, a salvação aqui financeira, a salvação social, eu já tive pela igreja. Porque às vezes as pessoas criticam a igreja, dinheiro, aquela coisa, aquela polêmica. Eu falo assim, olha, uma coisa eu te digo, a igreja salvou a minha vida. Né? E o melhor, eu encontrei o Salvador Jesus. Mas aqui, se você não acredita em nada do que eu estou falando sobre a salvação, entenda, o papel social da igreja é maravilhoso. Com certeza. Porque eu era uma criança que não tinha perspectiva nenhuma. Eu morava num barraco de plástico, pastor. E eu falo isso assim... Você veio para São Paulo só ou veio com a família? Eu vim só. Eu vim com uma família que me trouxe. Eu saí de casa com 11 anos para trabalhar, precisava trabalhar. Mas eu já estava no Evangelho e caminhando com pessoas que tinham outra cabeça. Certo. Pessoas que tinham uma cabeça guiadas pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus, e também que tinham mais letradas do que eu. Quer dizer, olha só o que a igreja muitas vezes faz, e aí eu digo, né,
se alguém, às vezes você que está vendo esse programa aqui, está vendo essa mensagem, talvez você pense, mas o meu filho é alguém de comunidade, é alguém que... E está indo ali, um pastor convidou, alguém convidou, uma igreja. Deixa o seu filho, abençoa ele e, sabe, deixa ele ser abençoado na igreja. Eu sempre digo isso, porque hoje eu vejo os meus filhos assim e eu sou um testemunho vivo disso. Se não fosse o papel social da igreja, eu não estaria aqui, porque muitos dos meus amigos já se foram, né? Muitos se entregaram às drogas, à bebida, e eu fui saindo pela tangente, sabe, pastor? Eu fui saindo pela tangente. Mas eu vim para São Paulo com 13 para 14 anos. Né? Vim com uma família também cristã, graças a Deus, de uma comunidade. Pastor Adilson, pastora Ana, quero mandar um grande beijo. Foram pessoas maravilhosas na minha vida. Eu, adolescente, aqui em São Paulo, então eles ficavam assim, né? Às vezes eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, eu me lembro de um episódio muito engraçado. Cheguei em casa cansado, com o olho vermelho. E o pastor Adilson vai lembrar disso. Me sentou no sofá, e ele é de Santos. E ele falava assim para mim, ô bicho, você fumou maconha? Esse olho aí no meio. Ô bicho, você... Aí eu, não, em nome de Jesus, que tá maluco? Você tá cansado, mas eu tô de olho. Isso aí eu digo o seguinte, eles cuidavam de mim como se fossem filhos. Se eu fosse, meus pais estavam lá, mas Deus, eu digo isso também, pastor, a gente não se faz sozinho, mas certeza. Deus, Ele colocou homens e mulheres de Deus no meu caminho, maravilhosos. Se eu estou aqui hoje... Eu acredito muito nisso, Vinícius. Eu conversava até com um amigo outro dia sobre isso, sobre qual o papel de Deus nas nossas vidas, né? E aí, óbvio, a gente olha para o lado espiritual, salvação, libertação, tem coisas que você não consegue se desamarrar, que Deus desamarra do nada, né? Tem comportamentos, enfim. Deus faz uma obra espiritual na nossa vida. Mas, e ele me disse, mas e quanto a essa terra? Eu falei, na minha visão, Deus trabalha de duas maneiras. Deus coloca pessoas no seu caminho e Deus te dá oportunidades. Creio muito nisso, porque as pessoas querem que Deus dê as coisas, né? Não, quer que Deus me dê um carro, Deus me dê uma casa, Deus me dê... Não, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você se conectar com pessoas, criar relacionamentos. E depois Deus vai te dar oportunidades. Se você souber aproveitar as conexões, que a gente está fazendo aqui hoje, é isso aqui. Eu te conhecer hoje, conhecer o Thiago hoje. E oportunidades que Deus vai nos dar, de repente, juntos, situações juntas. Mas só de eu te conhecer hoje, se eu precisar de alguma coisa... vou fazer uma cruzada, vou fazer alguma coisa, vou ligar para o Vinícius, vou ligar para o Thiago, vocês podem me ajudar. Já criou uma conexão. E pode contar com a gente, né, Thiago? E Deus vai, no nosso meio assim, fazer isso. Te ligar a pessoas e te dar oportunidades. Eu acho que a gente, eu gosto de cultivar muito isso. Por onde eu ando, no meu trabalho, né, eu trabalho com obras, construção civil e tal, e eu digo isso sempre para as pessoas. Eu respeito e levo comigo, desde a pessoa que faz o serviço que é julgado mais simples, até o doutor fulano, o doutor ciclano. Porque a gente vive de relacionamentos e Deus é um Deus de relacionamentos. Deus é um Deus que Ele não quer um monte de robôs, né? A gente sempre fala isso, parece um clichê, mas Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio e diz que nós devemos amá-lo, né? Mas amar como? Amar de todo o nosso coração. Exatamente. Então, são relacionamentos, relacionamento com pessoas. Deus está sempre dizendo a importância da igreja, né? Tem gente que, a gente está numa moda, até por conta dessa pandemia, às vezes as pessoas deixaram muito de vir à igreja, até por impossibilidade, né? Mas muitos ficaram pelo caminho. Acho que a gente tem que até ir buscar essas pessoas, né? Muitos ficaram, porque fica muito tempo sozinho e a pessoa perde essas conexões. O ser humano é sociável, né? Então, como eu estava dizendo, São Paulo foi uma bênção para mim, foi um celeiro de bênçãos, porque eu conheci Kleber Lucas, né? Por exemplo, as minhas composições. Do nada eu estava fazendo backing vocal, cara de pau, né? Pro Kleber Lucas, Alda Célia, e eu via esses caras compondo, esses irmãos compondo, como eles compunham, e eu ficava... Esse do nada tem que ser explicado. Explica, pastor. Cria a terra do nada. Não, explica pra gente. Do aí nada, Deus vai e não. mostra. Conta pra gente se do nada. Porque do nada para um adolescente, né? Eu creio que ano foi isso? Isso foi em 96, Mas 95. em 96, Alda Célia, Kleber Lucas já eram pessoas de nome nacional, ainda não? Estava começando. O Kleber em 94, se eu não me engano, o cabelo já está branco, hein?
95. Eu lembro que em 96 ele gravou uma fitinha cassete ainda. A Alda já era um pouco mais conhecida, era do Ministério Coinonia de Louvor. Sim. Né? Mas aí quem era mais conhecido era Benê Gomes, essa galera um pouco mais. E o Kleber já compunha muito. Mas como é que se criou essas conexões? É isso que eu quero saber. Eu quero saber como é que você conheceu os caras. Como é que você caiu lá nesse... Exatamente. Não, isso aí é interessante. Eu fazia parte de uma comunidade evangélica, que era ligada à comunidade de Goiânia. E a minha história com o Kleber é muito bonita, assim. Eu digo que ele não sabe, né? Que ele está no Rio, deve saber mais. Mas eu digo que o meu ministério começou com uma ministração dele. Eu já cantava, já participava do coro da igreja, aquelas coisas. E um dia a gente teve um congresso em São José dos Campos, e eu adolescente... pastor, eu falo pra caramba, qualquer coisa corta. Fica à vontade, tamo junto. Eu adolescente, e o Kleber e a Alda Célia, que ministrava nesses congressos. Porém, ela estava com uma gravidez de risco e não podia vir. Muito interessante, porque também tem a história da música Deus do Impossível, que Deus deu para ela, quando o diagnóstico veio que ela não podia ter filhos. E Deus deu essa música na ministração para ela. Eu sou... faz da estéreo mãe de filhos e tal. E ela estava vivendo esse momento de milagre de Deus, mas ela não podia vir. O Kleber apareceu. Como eu disse, do nada não, do nada não, Deus agindo. Não foi, E quando ele pegou o microfone, pastor, e começou a ministrar sobre... aí sim, eu estava ali de paraquedas, eu era um adolescentezinho de 15 anos, e 16 anos, e ele começou a ministrar para os ministros de louvor, ou futuros ministros de louvor, ou possíveis futuros ministros de louvor que estavam ali, e ele começou a falar sobre composição. E mais uma vez, naquele momento que ele começou a falar, o Espírito Santo me tomou, eu comecei a chorar, muito chorão, e eu percebi um chamado. Eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero aprender a compor, eu quero aprender a ministrar louvor, que nem ele, né? Eu lembro que ele dava alguns exemplos muito engraçados, né? Havia um homenzinho torto e ministrava aquilo. Então, assim, ele tinha já, como sempre, um talento muito grande para isso. E naquele momento eu senti um chamado. Então, foi ali que eu conheci o Kleber, numa ministração em São José dos Campos, da igreja de Goiânia. Sim. E eu era dessa mesma igreja aqui em São Paulo. Um belo dia ele veio ministrar aqui em São Paulo, não tinha ninguém para cantar com ele, sobrou um microfone, eu sempre brinco, o Aldo sabe que eu brinco assim, né? Os caras cantam muito, pastor, os caras tocam muito, é tudo ninja, jogando estrelinha, bomba de fumaça. Aí eu aproveito quando cai uma bomba de fumaça, cai um microfone no chão, eu vou quietinho, pego o microfone e começo a cantar sem ninguém perceber. Quando eles percebem, eu já estou cantando, deixa esse menino aí. E com o Kleber foi meio assim. Mas isso me inspirou o meu ministério. A partir dali, nunca mais eu saí desse ministério. As portas foram se abrindo. Eu comecei a ministrar louvor. Também aquela coisa, faltou o rapaz que não vê, que nem a nossa irmã. Faltou... Aí que eu tô dizendo, meu amigo. Não que eu tô dizendo. Olha a oportunidade. Deus trabalha com o quê? Deus trabalha com oportunidade. Aí. Não existe, meu amigo Vinícius, na vida do crente, coincidências. A gente tem que começar a colocar isso em prática. Não existem mais coincidências. Eu acredito muito nisso. Quando a gente entra debaixo da mão de Deus, agora é tudo propósito de Deus. Por coincidência tal coisa. Não existe mais. A gente deixou de crer na sorte quando a gente creu em Jesus. Exatamente. Jesus é firme fundamento, não é sorte. Então, tudo não é sorte. São oportunidades, situações que a gente pode aproveitar ou não. Exatamente. Eu parei de acreditar na sorte. Se eu cresci na sorte, eu estava toda semana na lotérica jogando. Como eu parei de crer, hoje eu creio em propósito. Exatamente. Eu creio em vontade de Deus, eu creio nisso. Então, essas ausências lá atrás, né? Você ser da mesma comunidade que o Kleber lá atrás, essa junção, essa viagem, ele está aqui, você está lá. Não é nada disso, é coincidência. Né? É propósito de Deus, oportunidade. Olha só. Que você poderia não ter subido para cantar aquele dia, não poderia? Não, quem sou eu? Ninguém me chamou, alguém te chamou? Não sei. Chamou, não vem. Tem ninguém? Vem você. Não, eu tô meio rouco hoje. Não. Pastor, eu sou muito assim, né? Às vezes, e já fui muito confundido com isso, né? Às vezes as pessoas falam, esse cara só quer cantar, aparecer, não sei o quê. Mas eu penso assim, eu sempre pensei, eu nunca tive muita chance, né? E aí eu não falo isso como um vitimismo, eu não falo isso como
como trauma. Pelo contrário, eu falo isso com muita gratidão e com muita oportunidade. Eu nunca tive muita oportunidade. Então, as poucas oportunidades, eu me agarro a elas. Claro. Eu sempre... E aí, cara, o microfone está ali. Eu até brinco, eu estava na igreja do Aldo, o Aldo fez assim. Eu falei, opa, daqui a pouco já estou aqui em cima. Aí o irmãozinho lá, que às vezes não corre atrás dessas oportunidades, o cara já está... Querendo se aparecer. Mas não é, cara. Não sou eu que vou aparecer, porque todas as minhas músicas, por exemplo, elas falam daquele que tem que aparecer. Com certeza. Mas eu sei para que Deus tem nos chamado. É claro que a gente se prepara. Aí eu fui estudar, aí eu percebi que não era bem assim, né? Sim. Eu percebi que cantar ali no coral com uma galera não era a mesma coisa que pegar o microfone e sair cantando. Muitos fazem assim, então eu vou para casa, não é a minha. Não, eu falei assim, como é que faz para ter as informações? E na minha época, né, o cabelo branco era revistinha, aquelas revistinhas com cifra. Para aprender, né? Para aprender a tocar. Era conservatório que era meio caro, então às vezes eu trabalhava já só para pagar umas aulinhas de conservatório de canto. Eu fui procurar aquilo que tinha. Correu atrás, né? Corri atrás. Então, assim, eu sempre digo isso, você quer que Deus haja na sua vida, corra atrás das oportunidades, porque Deus, Ele coloca pessoas, Ele coloca oportunidades, mas muitas vezes a gente fala, isso não é para mim. Isso, quantas vezes... E olha, eu digo para os meus amigos, é raro você ver um pastor que ele só ficou dizendo não. Porque Deus, a obra de Deus é dinâmica, cara. Com certeza. É raro você ver alguém que está ali, que está à frente de um ministério, que está à frente de uma obra, que só ficou dizendo não. Não, cara. O Jonas, ele falou não, ele foi parar dentro do grande peixe. Verdade. Entendeu? Então, assim, e isso não era maldição. Isso era uma oportunidade para ele. Com certeza. Era uma oportunidade para ele. Com certeza. Porque se a gente pensar, a atitude antes dele foi de assumir o problema. Entende? Ele estava fugindo, mas quando todo mundo falou, olha, tem alguém aqui que está errado, vamos afundar. Aí ele falou, ok, saquei. Ele não era num todo errado. Né? Não, ele falou, tá bom, Deus, coisa, né? tá bom. Ele foi um pouco marrento, mas ele falou, sou eu. O que Kleber Lucas cantava nessa época e quais os louvores? O ministro está aqui com a gente hoje, ministro de louvor, cantor. O que se cantava naquela época? De Alda Célia, dá uma palhinha pra gente de Kleber Lucas. Deus é impossível? Não, Kleber Lucas, vou pegar você. Mas você sabe. Kleber Lucas. Você sabe. Sei. Sabe. Rapaz, tem uma música aqui que marcou muito. Põe um Ré maior aí. Essa, ele falou, né, nesse congresso que ele sonhou com essa música. Papai. Papai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar e exaltar teu santo nome. Pai, te louvo e as palavras não podem dizer que o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer, Ava Pai, Ava Pai, Ava Pai. É isso. Maravilha. É adoração, né? Com certeza. Adoração. Louvor e adoração marcou a minha vida e acho que assim, a gente nasceu para adorar a Deus, então não tem... Engraçado que eu, dentre muitas coisas, eu estudei teatro também, fui atrás disso. E tem uma frase
que embora não seja uma pessoa evangélica, marcou muito a minha história, foi a Fernanda Montenegro. Pelo menos isso é atribuído a ela no meio do teatro. Se não for e ela vê isso aqui, me perdoa. Então virou lenda urbana. Mas é muito interessante dizer que alguém chegou para ela e perguntou assim, como é que eu faço para ser uma grande atriz? E ela disse, desiste. Como desiste? Desiste. Se você não conseguir viver sem isso, então volta, que você vai ser uma grande atriz. Então, assim, um adorador, ele não consegue sair dos pés do Senhor, porque ele experimentou a presença do Espírito Santo de Deus, adorando a Ele. Então, assim, não importa se não tiver TV, se não tiver rádio, se não tiver ninguém, eu estou adorando a Deus. Então, Amém. Isso foi algo que eu aprendi muito naquela época, com Kleber, com Alda, com Benê Gomes, Ademar de Campos, esses caras, esses irmãos e irmãs foram uma base, né? Compondo isso aqui, ó. Claro. Kleber conta a história de que ele estava dormindo num não sei se era um acampamento, enfim, num lugar com os irmãos, e ele sonhou e cantou essa música, e alguém que era companheiro de quarto dele anotou, cara, você fez uma música lindíssima. Sonhei com ela e ele acordou. E lembrou da melodia, porque às vezes a gente sonha e não lembra de nada. Sim. Lembrou da melodia. E é uma música maravilhosa. E tem muitas outras Com coisas. certeza. Kleber Eu chego à ousadia de comentar com os irmãos que os bons louvores, que pelo menos eu gosto, eu percebo que traz a história de vida de alguém. Sim. Né? Traz um momento, né? Traz uma situação vivida, traz... E eu vejo também que aqui no Brasil a gente traz muita coisa de fora, né? E aí só traduz, aplica e tal, mas nem sempre é uma história que o ministro consegue transferir. Cara, e você vê uma Aline Barros cantando, você vê... tem a potência vocal, tem tudo, mas às vezes não consegue transmitir ainda assim aquilo que o compositor fez, né? Porque dele é alguma coisa que saiu exatamente das entranhas dele, né? De dentro dele, daquilo que Deus estava ministrando para ele. E quando você só traduz, às vezes você não consegue trazer isso, né? E a ministração de louvor é algo muito, além de ser algo espiritual, é um contato seu com o espiritual, é um contato seu com aquele momento que você está vivendo com Deus. Muitas vezes são testemunhos de vida. Não, a história do Deus do impossível. Meu Deus, é o Deus do impossível. Da Alda. É uma história de vida. Olha que coisa É maravilhosa. por isso que impacta, eu disse por isso que impacta. Né? Porque conta uma fase da sua vida, um momento da sua vida que é real para você. Real. E não tem Eu como. tinha muito isso com o Osana Music. O Osana Music a gente fez na época, anos 90, no início, lá a gente fez muita coisa. Muita gente fez, Bíblica da Paz, enfim, muita gente fez versão. Mas eu até fazia, a versão de música que tinha a ver comigo, que tinha alguma coisa a ver, porque senão você está cantando algo que não tem nada a ver com o que você está dizendo ali para Deus, e aí fica só uma repetição de algo que alguém falou para Deus. Verdade. Não é algo que você quer dizer para Deus naquele momento. Com certeza. Ou seja, para as pessoas, eu até estava vindo para cá, estava pensando muito nisso, que eu vi ontem a entrevista da Jerusa, que, aliás, maravilhosa. Tive a oportunidade de encontrar, não cantei com ela ainda. Opa. Cola sabadão olha aí. Olha aí. Não, cola domingão aí, que se souber o microfone aí, você já pega a oportunidade. Não, vou cantar com ela, lá. Eu lá, ela aqui. E conheci o Fábio, querido demais. Eu também já tive programa, inclusive, eu fui locutor dentro de uma igreja católica em São José. E era maravilhoso, porque era um programa que chamava Amigos da Fé. Era um evangélico, no meu caso, Sim. E uma menina católica. E olha, irmão, eles tocavam as minhas músicas, evangelizavam ali dentro e tal. Era algo maravilhoso. Maravilha. Só foi ruim porque acabou, mas foi muito bom. Então, eu vivi esse momento aí. Então, como eu tenho essa veia de locução e tal também, dublagem, a gente acabou conversando, ficando amigos nas redes sociais. E um belo dia, olha que coisa interessante, meu filho nasceu perto da casa deles, e a gente estava conversando, falou, a gente mora aqui perto. Eu falei, então vem aqui, olha as oportunidades. Então vem aqui para a gente tomar um café e bater um papo. Vou, tá bom. Fui lá, conheci e fui mais uma vez abençoado pela Jerusa, maravilhosa, uma bênção. Eu ouvia, né, banda rara também, né, desde pequeno, apanhar. Na sua opinião hoje, Vinícius, qual que é o principal atributo que o ministro, um cara que está no altar ou um cara que está
cruzando igrejas aí, ministrando a palavra de Deus, precisa ter para ele ser alguém que vai levar alguma coisa de edificação para as pessoas? Eu acho que a humildade é algo que a gente precisa ter. Parece um clichê, né? Tem que ser humilde, importa que ele cresça e eu diminua. Mas isso para todo mundo. Agora, para o homem de Deus, a mulher de Deus, porque hoje a gente tem que tomar muito cuidado você tem muita oportunidade de aparecer. Sim. Né? Eu sou aquele cara que a hora que está a oportunidade eu estou ali. Porém, você tem que entender que você está ali representando um nome e não é o seu. Você está ali representando o nome de Cristo. Sim. E aí, se você não tiver humildade, se você não tiver hombridade, sabe, fidelidade, se você está aqui, você tem que ser fiel, você tem que ser humilde com essas pessoas que estão aqui. Com certeza. Uma coisa que eu sempre falo, eu falo para a Kathleen, por exemplo, e para o Aldo, que estiveram aqui. O Aldo é um cara é um irmão que eu vi, o Aldo lá no Soul Dreams, na banda Rara, cantando com ele, eu brinco com ele, que eu falo assim, você me fez sofrer demais, negão. Aí ele fala, por quê? Você pegava aquelas notas lá em cima, e como eu sempre gostei de soul, de não sei o quê, os irmãos me chamavam para o coral para cantar as tuas músicas, eu não dava conta, cara. Como é que fazia aquilo? Eu tinha que ficar estudando para pegar aquilo. Aqueles negócios, pode um milagre, o que é isso, rapaz? Aí ele dá risada. Mas assim, é um irmão que se você conhece na intimidade, e generosidade, essa é a palavra que eu estava procurando. Generosidade. Sim. Isso é algo maravilhoso. Sabe, eu conheci pessoalmente Ademar de Campos, eu conheci Azaf Borba, né? E foram pessoas muito generosas no trato. Então, um ministro de louvor, alguém que quer estar diante de Deus no altar, tem que entender que não é nada diante de Deus e que tem que ser um servo também para a igreja. Com certeza. Você pode ser outro que me passou uma generosidade muito grande foi o Leonardo Gonçalves, cara. Leonardo Gonçalves, cheio dos melismas e tal. Eu já fui conhecer daquele jeito. O cara passou uma generosidade, um carinho. Não conheço pessoalmente, assim, de conviver. Sim. Mas, então assim, eu acho que tem que ter. Você quer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, no altar de Deus, você precisa ter humildade e generosidade com as pessoas. Primeiro que isso é uma questão de educação, de respeito. E segundo que eu acredito que isso traz a presença de Deus, sabe? Com certeza. Quando você é generoso, você... Né, eu me lembro de Abraão, né? Eu me lembro dele falando assim, olha, cara, eu quero ir lá para aquelas Campinas Verdes, lá e tal. E ele... Você fica aí com os pedregulhos, né? E se fosse hoje, talvez a pessoa diria, não, você está maluco, eu sou o cara, Deus falou, foi comigo, não foi com você, cara. Não, mas tudo bem, vai lá para as Campinas Verdes. Às vezes as pessoas pegam isso de forma pejorativa, mas ele foi lá para Sodoma e Gomorra, tal, mas naquele momento você vê uma generosidade. Então, quando você pega os grandes homens de Deus, você percebe isso, a generosidade. Sim. Né? Então, eu acho que isso é importantíssimo para quem quer estar no ministério. Né? É uma honra estar aqui, por exemplo, né? E ver a generosidade de vocês têm um equipamento maravilhoso, vocês têm tal. Às vezes você vai em determinados locais que você não se sente bem. Imagine você estar na igreja e alguém está ministrando e você não está sendo ministrado com uma generosidade, com a humildade. Isso é ruim. Com certeza. Às vezes uma arrogância que passa, sabe? Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, acho que o ministro ele tem que ter humildade e generosidade para com todos, né? Com certeza. Porque com Deus, eu acho que isso nem precisa falar. Se você vai ministrar a Deus e você não tem Deus, você não está ministrando Deus. Exatamente. Então a vida de oração, a vida de fé, jejum, buscar isso não tem que ser algo, nossa, ele faz jejum, nossa, ele ora, ele lê a Bíblia, isso é normal. Uma coisa que também eu aprendi muito com essa galera, Kleber Lucas e tal, ele compõe muito bem até hoje. Sim. Mas ele era um professor de Novo Testamento no Instituto Bíblico de Goiânia. Ou seja,
quando ele fala aquelas coisas lindas sobre a palavra de Deus, né? Como ele, meu Deus é maior que os meus problemas. Dozinhas. O meu Deus é maior. Lembra? Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir. Então, quer dizer, olha que frase linda, né? Para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar. Isso é de alguém que lê a palavra. Com certeza. Isso é de alguém medita nela. Que está ligado em Deus, né? Está ligado na vida dele. Então, eu acho que isso é óbvio de quem quer estar no ministério. Agora, generosidade e humildade também não pode faltar como consequência de conhecimento a Deus. Com certeza. Vamos cantar uma canção sua, Vini? Vamos. Vamos embora? Vamos lá. Vamos fazer Ligado na Videira? Por falar nisso? Glória a Deus. Glória a Deus. Permaneça sempre ligado na videira. Sem Ele nada podemos fazer. Estar ali, bem ligado na videira, eu quero habitar. Estar em Ti, Verbo vivo, rocha eterna em quem me sustentar. Eu vou me redimir, ouvir Tua voz, obedecer e de Ti não sair. Ligar em Ti a vida inteira, os sonhos e tudo quanto eu for pedir. Aleluia. Quero mais estar bem junto a Ti e Suas promessas guardar dentro de mim, como um ramo vivo e forte no Pai, bem guardado pelo agricultor. O Senhor, eu vou permanecer na casa do meu Pai, ligado na videira e sem olhar atrás, cumprindo Sua vontade eu vou frutificar frutos de amor a quem. Olha a generosidade aí. Precisar, a quem precisar. Quero mais estar bem junto a Ti. Glória a Deus. E Suas promessas guardar dentro de mim, como um ramo vivo e forte no Pai, bem guardado pelo agricultor. O Senhor, eu vou permanecer na casa do meu Pai,
sentado na videira e sem olhar atrás, cumprindo sua vontade eu vou frutificar frutos de amor a quem precisar, a quem precisar, frutos de amor a quem precisa. Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Bela canção. De quando que é essa música, Vinícius? Essa é de 2015, quer dizer, gravamos ela em 2015. Sim. Mas essa canção eu fiz há muitos anos, até uns 15, 20 Qual anos. que é a história dela? Essa canção, eu costumo dizer assim, né? Até mais uma vez citar, o pessoal fala, só fala dessa galera. A Kathleen, né? A Kathleen esses dias me desafiou. O pastor falou assim, olha, eu preciso gravar um estilo de música, eu queria gravar que eu gosto muito. Será que você compõe uma música para mim? Eu falei, isso é um desafio? Porque eu costumo render muito sob pressão, sabe? Tem gente que não, tem gente que gosta de sentar no local ali, os passarinhos cantando, e Deus vai falando. Eu já sou o contrário. O pastor chega e fala assim, olha, irmão, tal dia tem que apresentar o teatro. Tá bom, pastor, vamos lá, gente. Eu sou muito assim. E essa música foi assim. Eu estava num acampamento. Na verdade, eu aprendi, isso também aprendi muito lá com o pessoal das antigas, que eu lembro de estar sentado do lado do Kleber e da Alda, assim, no culto, e eles escrevem, pastor falando, olha a dica para você que quer ser compositor aí, ó. O pastor lá pregando e Deus falando com eles, e eles escrevendo num caderninho, na época, agora é tudo no celular, né? Escrevia num caderninho. Poxa vida. E aí o pastor estava pregando, ela começou assim, sobre a videira, né? Sobre João capítulo 15, Sim. E aquilo começou a falar muito comigo, e eu comecei a escrever essa letra. Escrevi a letra toda e guardei. Depois a gente foi para um acampamento. E lá tinha uma gincana. O pastor falou, vamos juntar uma galera aqui, fazer uma gincana, aquelas coisas. Sim. E eu vejo que o pessoal da equipe do louvor está... Vamos separar, para poder ajudar as equipes. Cada um da equipe de louvor fica num grupo, tá? E é o seguinte, um dos aí das missões é fazer uma música. Tem que fazer uma música. Nesse dia ele não deu tema, ele falou, olha, só fazer uma música aí e apresentar no final do acampamento. Eu já tinha a letra, eu falei, olha, gente, estou com uma ideia aqui. Tá? E ela veio, essa música veio praticamente toda nesse dia. E aí já fiz, apresentamos, né? O Tiaguinho sempre me salva nessas, né, Tiaguinho? Tiaguinho vem com ajuda lá a tocar, né? Fazer os arranjos. Quero deixar muito bem claro que a gente não ensaiou. Né? A gente chamou ontem. Calma. Estou com sono ainda. Calma. O Tiago é desses. Então, assim, foi uma bênção. E nesse acampamento essa música veio, já tinha uma história com ela, da palavra e tudo. E nesse acampamento essa música veio e depois, aí ela foi se transformando e até chegar nesse formato que o Aldo pegou, ouviu e falou, nossa, vamos pôr no CD, vamos gravar, vamos colocar. Essa história do CD, pastor, também, eu sou cheio de histórias. Vambora. Graças a Deus. Que é esse CD aqui, né? Que é esse CD aqui. Louvor ao Deus que cura. Dá para dar um close aqui, Fê? Louvor ao Deus que cura. Esse CD cara aqui. Vinícius Santos. Aqueles que buscam a face de Deus, né? Essa é a Maravilha. intenção. E tem nas redes sociais aí, se procurar Vini JVS, para tudo que é lado, aí você vai achar no Instagram, você vai achar no YouTube, tá lá. Vini JVS. Porque meu nome, na verdade, vou revelar aqui para quem não sabe, olha só, mas agora já tem no YouTube, não tem como, coloquei. Meu nome é José Vinícius dos Santos. Então, por isso, Vini J. José Vinícius dos Santos. JVS. Então tá em todas as plataformas, até aí no Spotify, tá lá, o CD tá lá. Maravilha. E aí essa música entrou no CD, a gente foi produzir, e uma história curiosa sobre esse CD é o seguinte, eu cheguei no Aldo, fiquei conversando com ele, todo lugar que eu encontrava, eu falava, cara, tem umas músicas aí, irmão, gravar um CD. Quanto você cobra?
Ah, não, vamos gravar e tal, que benção, tchau. Ô, negão, de novo, encontrava com ele, a gente ia cantar e tal. Aldão, eu tô com umas músicas aí, ele não vai lembrar, não sei se ele vai lembrar. Aí ele, não, vamos gravar, ele sempre incentivou, só que ele não tinha tempo, cara, viajando, não sei o quê. Eu vou viajar, eu volto tal dia. Eu falei, meu Deus, eu não vou pegar esse cara para gravar. Aí, um belo dia, ele falou, vamos fazer. Eu falei, agora eu peguei. Ele estava no estúdio ainda lá no centro de São Paulo. E aí eu falei, cara, olha, eu tenho essas, já comecei a mandar. Ele falou, nossa, é legal essa aqui. Eu falei, não, tá brincando. Não, é bom, vamos fazer. Eu falei, só que tem uma história. Vinícius, goiano, é que nem mineiro, é história, tem que contar a história. Aí ele falou, o que é? Ele falou assim, cara, eu sou teu fã, assim, sem vaidade, sou teu fã do som do Black dos anos 90 que vocês trouxeram, não tinha, depois veio a molecada, veio o Raiz Coral, veio não sei o quê, mas vocês começaram essa história, então eu sou fã. Então eu sou fã de Bal, do Kadosh, eu sou fã desses caras. E eu comecei a falar, eu andava com os caras da Projeto Cristo, eu falei, vou pegar ele agora. Tá, lembra de fulano, ciclano? E comecei, falei, pô, tudo meus amigos. Eu falei, pois é, será? Olha a minha petulância. Será que a gente não conseguia trazer esses caras para tocar no nosso CD, Aldo? Você conhece os caras, a gente vai lá. Ele falou, vamos tentar. Claro. Então... O não já tem, não, eu bati o olho aqui atrás nos participantes aqui. Tá aí. E a galera tá aqui, né? E aí, isso ficou tão bom que eu brincava, eu chegava no... Vou falar que nem a Ângela, né? Não era a minha praia. Eu chegava no estúdio para pôr voz e eu brincava assim com o Aldo. Eu falava assim, Aldo, eu vou tentar não estragar o que vocês fizeram, porque tá maravilhoso. ele tem uma frase que eu falo, deixa de falar feito menino, rapaz, vamos, faça aí. E aí ficou essa maravilha. Esse CD é uma bênção. Graças a Deus, graças a Deus. Uma bênção. E essa história com o Aldo, com a Kathleen, então ela é antiga? Já faz um tempinho. A gente é antigo, né? Estava falando para ele, a gente está ficando antigo, então tudo agora é meio... Ele mandou até um recado lá. Bom dia a todos, bom dia, pastor Ricardo, Tiago, meu irmão, ministro de louvor, Vinícius Santos. Que bom te ouvir, Deus abençoe a todos vocês, bênção purinha, sem mistura. Que Deus abençoe a vida dele também a cada dia mais, né? Olha lá, o Aldão lá, eu casando o Aldo. Na imagem, olha lá. Quem diria? O moleque que ficava lá falando, você vai gravar, um belo dia, olha lá. A gente ficou muito amigo, pastor. O Aldo é sensacional, é um ministro de louvor também, é um cara compositor, cantor e generoso, extremamente generoso. Maravilha, maravilha. E hoje, o que você gosta de ouvir hoje, Vinícius? Dessa rapaziada que está aí, né, no nosso gospel music aí. Eu costumo brincar, pastor, que eu sou muito eclético. Eu não tenho... Você não vai ter problema comigo, sabe? Assim, tem gente que fala, worship, eu não gosto de worship, porque não sei o quê. Não é uma coisa assim que eu, talvez até por eu não ter essa pegada de compor worship, mas não é uma coisa assim, o irmão não gosta disso ou não gosta daquilo. Eu ouço tudo, tá? É claro que eu tenho as minhas preferências. Eu gosto de Fred Hammond, eu gosto de Israel Hilton, eu gosto de Tasha Cobbs. A minha pegada é mais isso, é mais esse black soul, porque eu vim envelhecendo, ficando de cabelo branco, ouvindo Osana Music, né? Toda a galera, principalmente aquela galera lá, o Abram Laboriel destruindo o baixo, as ministrações do Don Moe, enfim. Então, isso é a minha raiz. Então, eu ainda curto muito isso. Mas eu ouço de tudo. A Aline Barros, que está aí, o pessoal... no meu carro, eu coloco direto o pessoal do Raiz Coral, eu gosto muito de soul, mas escuto Vanilda Bordieri, escuto... Um pouquinho de tudo. Não tem esse... Essa crítica de muita gente ao worship, ela é papagaio de pirata ou é gente fundamentada em alguma coisa? Porque, deixa eu fundamentar melhor a minha pergunta, né? O Tiago já olhou assim e falou assim, pô, quem é esse pastor? Agora você segura. Porque tem realmente gente que entende e vê a problemática. Sim. Não sei se é das 4 notas, se é da mesma maneira de compor, de ministrar, se fica tudo igual ou não. E tem gente que ouve essa pessoa que vê a problemática e só vai reproduzindo. Sim. Essa pessoa não para pensar, para meditar, para ver se é realmente isso, não para pesquisar o que é worship nos Estados Unidos, o que é aqui, porque tem um amigo que me falou isso. Ele ouviu alguém criticando e depois a gente trocou ideia e falou assim, cara, esse cara não tem... Ele estava morando lá. Esse cara não tem noção do que é worship aqui. Não tem nada a ver com aquilo que ele está falando aí. E era alguém que estava metendo pau.
Ele falou, mano, cara, aqui o worship é uma parada espiritual, mano. Então. Uma parada espiritual, não tem nada a ver com a questão da musicalidade, da ministração. Eles tratam lá, isso ele me dizendo, não sei se é fato, de uma outra maneira, de um outro viés, de um outro... Não é uma galera... aqui ficou muito parecendo aquela coisa assim... que um fala, o que o figurão fala, todo mundo repete. E fica parecendo aquela coisa assim... o cara ele só faz o worship porque ele não sabe tocar. Não é. Não é. Às vezes, por exemplo, essa galera que faz aí, eu conheço muita gente muito boa e tal, e toca muito bem, mas faz aquelas 3 notas, e ok. E isso não é ruim, na minha opinião, tá? Isso não é ruim. É um momento que o pessoal está vivendo. Eu ouvi cada coisa no passado, pastor. Assim, hoje a gente até tira essa onda. Eu posso escolher, eu quero ouvir o worship, eu quero ouvir o soul, eu quero ouvir o rap, eu quero ouvir a música sertaneja, gospel, eu quero ouvir não sei o quê. Tinha uma época que você não tinha essa opção. Verdade. Porque você não tinha. Era um ou outro ali remando, lutando, né? Eu até estava vendo a Jerusa falar ontem aqui, ela ouvia os caras da gringa e tinha que tentar reproduzir o melhor possível aqui, fazendo o dela, mas a referência que ela tinha era aquilo. E ok. Né? Eu cantei muito Ronquenole, né? Eu cantei. Entrarei em tua presença com ofertas de louvor. Sim. Pô, quem nunca ministrou isso? Verdade. Sim. Só que assim, tem conteúdo? Tem. O worship também tem conteúdo, cara. Tem muita coisa boa. É claro, todo lugar tem aqueles que, eu vou fazer isso porque deu certo. Não, exatamente. É aquilo que a gente falou há um tempo atrás, há uns minutinhos atrás. É o que você ama fazer para Deus? Porque você pode até fazer um estilo só porque está dando certo. Se você não se identifica com isso, isso também não é a tua verdade. Porque, por exemplo, eu sou eclético. Eu cresci ouvindo música sertaneja também. Porque eu sou de Goiás, não tinha como, cara, só tocava isso. Não tinha, eu brinco com o Aldo, né? Vinícius e Thiago é nome de dupla sertaneja, então, cara. Vinícius e Thiago. Tem que dar muito cuidado, hein, Thiago? O Thiago é o cara do jazz, do soul e tal, mas toca sertanejo super bem. Claro, esse aí é aqueles caras enrustidos que na hora que vai tomar banho, entendeu? Ele fica pensando no refrão repetitivo. Escuta um reteté. Então, não tenho... Respondendo a sua pergunta, hoje escuto de tudo. Agora, é aquela coisa, se você vê que não tem conteúdo nenhum, aí não vai te edificar em nada. Com certeza. Não tem conteúdo, o cara só está fazendo aquilo. Agora, é aquilo, o worship, por exemplo. Você vê muita gente boa lá fora fazendo worship, é um movimento. Eu me lembro, já falando das coisas velhas, né? Eu me lembro quando eu comecei que tinha muito aquilo, né? Você começava a tocar uma música e de repente, sei lá, ao único que é digno de receber, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Aí ficava aquele ambiente e as pessoas começavam a fazer um cântico espiritual. Né? Então tinha muito, ainda tem, mas naquela época eu lembro que isso era o boom. Né? O que era? Era um improviso. Né? Aleluia, glória a Deus, e começava, e dali criava uma música para te glorificar, para te adorar, para te louvar, ó Cordeiro, e para te amar, para te glorificar, só isso, ficar, para te adorar, para te louvar, ó Cordeiro, e para te amar. Isso é um cântico espiritual, mas é lindo. E era um movimento de adoração. Um movimento. Né? Porque a gente fala, a gente não, né? Eu sou do pitaco nisso, mas esse movimento que está agora do worship já teve precedido um tempo atrás por um movimento de adoração espontânea. Sim, né? sim. Uma galera tipo os caras ficavam Cirilo. 10 minutos. Não, 20 minutos. Eu vou te falar uma coisa. Se você está recebendo de Deus no meio disso, o que tem errado nisso, cara?
Exatamente. Porque eu fico chateado com pessoas que só fazem críticas técnicas. Tem que ser feita a crítica técnica? Tem. Mas eu acho que a crítica técnica, principalmente, tem que partir do irmãozinho que está executando. Meu irmão, vai estudar, vai melhorar, né? Vai fazer melhor o que você faz. Agora, o cara está vivendo, o irmão, a igreja, às vezes está vivendo um momento ali de adoração e alguém pegou lá, colocou a câmera, gravou e alguém gostou e começou a ouvir. Exatamente. Eu não posso dizer que ele fez aquilo só para aparecer ou só porque é modinha. Não. Eu tenho que respeitar o momento que aquela igreja ou que aquele ministério está vivendo. Então eu respeito, desde que não tenha, óbvio, nada fora da palavra, Claro. nenhuma aberração bíblica, aquela coisa. Porque o ser humano, ele é dado, todos nós somos dados a exageros humanos, né? Sim. E, então, aí se você não se empolga nesse aspecto, se realmente é um momento que você está vivendo com Deus, ok, cara. E a música tem esse poder muito grande, né? De ir direto para a alma, né? Sim. A música já vai, já sai rasgando tudo, já entra marca lá. ali, já. Exatamente, já vai entrando. E se tem essa junção daquilo que está sendo cantado, ministrado, com o Espírito Santo que está dentro de nós, cara, não tem ressalva. Você não pode ter ressalva. Olha, Não uma pode ter coisa ressalva. que eu fico... Desculpa rapidinho. pastor, desculpa. Isso vai acontecer com você ouvindo um soul, você ouvindo rap, você ouvindo até o pagode, você ouvindo várias coisas, cara. Você pode, não importa o estilo musical. A adoração ou o worship, não importa. A hora que bate no seu espírito e você percebe que aquilo veio da parte de Deus, acabou, irmão. E quem sou eu para questionar o mover de Deus na vida do irmão? Entendeu? Se eu estou vendo... Olha, quantos jovens... Eu vejo aí Priscila Alcântara, eu vejo aí uma galerinha aí que está cantando e ministrando worship, não sei o que e tal. E está trazendo muitos jovens, arrebanhando jovens para a igreja. Entendeu? Lógico, não vale tudo, não é isso que eu estou dizendo. Mas se está tocando em vidas, se está abençoando vidas, e ok, está na palavra de Deus, quem sou eu para chegar aqui e falar, mas só tem 3 acordes, cara? Se você está cheio do Espírito, você vai poder tocar a harpa e a coisa vai acontecer. Vai tocar lira e a coisa vai acontecer. Vai tocar o tamborim e a coisa vai acontecer. Miriam, eu me lembro, o velho aqui lembra de uma rádio muito antiga que tem uma propaganda na época de uma associação de propagandas de São Paulo que estava dando um prêmio de criatividade. E aí a gente fala dos 3 acordes, né? E aí mostrou uma música do Chuck Berry, aquela Johnny B. Good. E são 3 acordes. Não precisa tocar não, tá? Já estava começando. Ele vai. Mas eu achei interessante porque a abordagem de criatividade nos 3 acordes. A pessoa pegou um violão, isso, rádio, adoro rádio também, porque rádio você consegue viajar. Então tocou ali, 3 acordes. E depois falou, tá vendo, 3 acordes. Aí depois ele veio com os mesmos 3 acordes, fazendo o riff da Johnny B. Good. Todo mundo com certeza, opa, isso aí é Johnny B. Good, que legal, tal. Então quer dizer, você pode estudar e fazer bem feito aquilo que você está fazendo naquele momento para Deus. Exatamente. Pode ser jazzístico, com inversões de acorde, empréstimo modal, não sei o que e tal, como pode ser uma coisa mais simples e ao mesmo tempo você tocar vidas, mas fazer bem feito o simples. Com certeza. E aí eu acho que o grande desafio do compositor, o desafio do músico, é fazer o simples bem feito. Eu cito muito o Asaf. Por exemplo, para mim, não tenho vergonha de dizer, o Asaf não é uma referência de cantor para mim. De cantor, não. E eu nunca vi ele dizendo isso também. Mas, cara, você nunca vai poder dizer que ele não é um poeta de Cristo. Que as músicas dele não são poesias e arranjos lindos e coisas... Com certeza. Então, assim, eu respeito todos os estilos e curto. E ouço tudo. Tem o que eu mais gosto, mas eu... Vamos cantar uma coisa que você ouve? Vamos cantar uma coisa aí, Vini? Vamos. É aqui assim, pegar na hora. Põe um Lá maior aí, vamos ver se é. Só tu és digno
de receber a glória, o louvor e toda adoração, o domínio de todas as nações pertencem a ti, Rei Jesus. Só tu és digno de receber a glória, de receber toda a gratidão. Não há outro Deus tão digno de poder, entronizado nos louvores de Sião. Tu és soberano, és um Deus tremendo, e toda a terra está cheia da glória do Senhor. És soberano, és um Deus tremendo, e toda a terra está cheia da glória do Senhor. És soberano, és um Deus tremendo, e toda a terra está cheia da glória do Senhor. És soberano, és um Deus tremendo, e toda a terra está cheia da glória do Senhor. E a sua vida está cheia da glória do Senhor. Do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. A gente está caminhando para o finalzinho do nosso programa, o meu amigo Tiago. Vinícius. Desculpa. Tiago. Tiago. Eu queria que você... Desculpa, pastor, o senhor já formou a dupla. Hã? O senhor já formou a Não, dupla. agora já foi. Agora Vinícius não tem mais e Tiago. jeito. Agora não tem mais jeito. Eu queria que você ajudasse os irmãos que estão nos assistindo, dando a ele dicas, ou de aprimoramento vocal, aprimoramento musical, o que eles podem fazer por conta própria, a quem eles podem procurar para ajudar eles nesse processo, para que eles possam crescer. Não esquecendo que a gente está no período pós-pandemia, que tem muita coisa ainda que tem que ser feita meio que no particular, né? No 1 a 1 ou no... Eu vejo muito... Estava vindo para cá, interessante o pastor falar isso, estava vindo para cá ouvindo com o Tiago, um rapaz que ele está produzindo no estúdio dele lá. E a gente estava comentando sobre a potência vocal dele, porque voz, por exemplo, voz é musculatura, é estrutura muscular. Então, você precisa treinar. Tudo, mas a voz é muito fisiológica, então não dá para você apertar um botão e sair cantando. Você tem que estar treinado, você tem que ter um treino de audição. Por exemplo, às vezes, aqui a gente fez coisas de improviso. Sim. Ele não ensaiou isso, a gente não ensaiou. Tudo bem que a gente já está acostumado a fazer junto. Mas se ele errar uma nota aqui, eu tenho que estar com a memória musical em dia para continuar cantando aqui. Mesmo que ele erre uma nota ali, né? Se o cantor errar, agora para os músicos, se o cantor errar um tempo, errar alguma coisa aqui, o músico tem que estar em dia ali. Então, para os cantores, pastor, se é que eu posso dar uma dica, com toda a humildade, eu acho que, então, ouvir, memorizar e reproduzir é algo muito importante. E para estudar ao longo dessa pandemia, você pode estudar ouvindo boas coisas. Mesmo que você não goste de determinado estilo, quando você vê alguém, por exemplo, que tem uma agilidade vocal, como o Leonardo Gonçalves, como esse pessoal mesmo da gringa, ou uma pessoa que tem uma agilidade vocal um pouco maior, faz melismas, glissando, faz, enfim, aqueles arranjos vocais que você fala, nossa, eu nunca vou chegar nisso. Mas escuta, ouça, procura tentar reproduzir na sua casa. Sim. Se ouve, grava,
Hoje em dia você tem muitos recursos. Você tem aula online. É claro que você, procurando um profissional, por exemplo, o Tiaguinho dá aula de canto. Eu já dei muita aula de canto na igreja, mas hoje eu não dou aula de canto. Mas o Tiaguinho, ele dá aula de canto, né? Procure alguém. Hoje na internet você tem N professores, né? Pessoas maravilhosas, graças a Deus. Na minha época você tinha que garimpar, assim. Mas tem a ver com o estilo que você segue? O Thiago até pode participar também e comentar sobre isso, Thiago, fica à vontade, tá? Tem a ver com o estilo que você segue? Vamos supor, um amigo em comum aqui do Isabê, ele segue um estilo black music, assim, soul music. Então ele tem um instituto mais voltado meio para esse segmento. Claro. Você deve procurar alguém que siga mais ou menos o seu estilo musical ou não? Tem nada a ver? Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Falo assim, se você quer aprender um instrumento, qualquer instrumento que seja, a voz também conta. Obrigado, Thiago, obrigado. A voz também conta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pegar os seus gostos musicais e deixar eles na porta. Porque você tem que entender que todos os estilos musicais sobre a face dessa terra vão te ensinar alguma coisa. Então, assim, quanto menos você tiver fechado numa caixa, maior vai ser a possibilidade de você conseguir aprender mais, né? Você volta para a questão da humildade que ele estava falando aqui agora muito. Sim. Que é a questão de você não ser aquele cara orgulhoso, não, eu só escuto X, Y, isso aí não é comigo. Você descer um pouquinho do salto, falar, vamos ver o que fulano de tal tem para me oferecer. O que aquele estilo tem para me oferecer? O que aquele fulano... O que é que, por exemplo, eu mesmo, um certo tempo atrás, eu morava na Espanha. E eu estava tocando numa banda de punk. E eu toco rock and roll hard faz muitos, muitos anos, né? E para quem está no meu estilo, que eu sou guitarrista, né? Eu aprendi muita coisa com gente de heavy metal e coisas assim, e Juninho Fran, esses caras assim que tocam pra caramba. Sim. E para você voltar, quem é guitarrista sabe, você voltar e tocar um punk, que é meio que chato, né? O cara vira para você e fala, poxa, mas isso daí, eu já sei isso daí. Mas você sabe fazer isso com classe? Você sabe chegar num palco e você preencher o palco sozinho? Fazendo isso? Entendeu? Sim. Não é só você saber, é você dominar, entendeu? E é por isso que você tem que sentar e falar, olha, se fulano de tal, que eu, no alto do meu conhecimento maravilhoso, menosprezo, eu viro para ele e sento e falo assim, vamos ser um pouquinho mais humilde, vamos pensar um pouquinho mais em como é que eu posso aprender até das pessoas que as pessoas que qualquer pessoa viraria e falar, esse cara aí, não tem nada para te ensinar. Não tem nada para te ensinar. E, na verdade, isso é uma coisa que o Vinícius vai poder te falar, porque ele já foi professor também, e todo professor que vai poder te falar, o professor, todos eles aprendem com os alunos. Com certeza. Todas as vezes aparece um cara, vou dar aula de bateria, por exemplo, o cara vira para mim e faz uma pergunta que me faz sentar e pensar durante a semana inteira, só que o cara nunca pegou na bateria na vida, né? Então, não é só a música pela música, são as caminhadas da vida. Né? O que o Thiago está falando é muito importante, porque, assim, o pastor falou do Isabê. Isabê é uma referência no soul, né? Todo mundo aí. Eu não tive ainda a oportunidade, mas eu e Isabê, realmente. Mas, então, assim, eu tenho certeza que ele tem um conhecimento muito abrangente de música. Então, se você está começando... Se você quer fazer alguma coisa, não criticando nenhum estilo, nenhum só worship, só isso aqui, mas não fica só naquilo que a tua igreja canta, por exemplo, que a tua igreja toca. Hoje no gospel, por exemplo, você não precisa ficar ouvindo, às vezes, né, a pessoa fala, eu não posso ouvir música do mundo, aquela coisa, não quero entrar em polêmica aqui. Mas hoje você tem no gospel, já há muito tempo, todos os estilos. Exatamente. E você pode ouvir e aquilo vai te agregar. Então, para um cantor, né, se eu poderia dar algum conselho para um cantor, primeiro, você tem que cuidar da sua voz, cuidar, porque ela não volta,
Uma professora de canto uma vez me disse, interessante você falar da Espanha, porque ela falava espanhol, mas eu acho que ela era uruguaia, uma coisa assim. E ela tinha umas unhas enormes, cara. E eu não me esqueço mais dessa pastora. Eu estava ali no piano, e eu gosto muito de drive, essas coisas e tal. E ela falava, olha, toma cuidado. Ela falava, José Vinícius, tome cuidado, José Vinícius, porque a voz é como dinheiro. A voz, se você gasta, não volta mais. Então, isso me marcou. Eu falei, então quer dizer que se eu nunca mais eu vou... a gente vê aí no meio, lá fora, a gente vê, eu tenho grandes pessoas do gospel que eu conheço que hoje tem calo nas pregas vocais. Então, assim, você tem, primeiro, o que o Tiago falou, você tem que ouvir de tudo. Abrir mão dos seus preconceitos. Preconceitos, ouvir de tudo, até aprender a julgar. Olha, isso aqui me acrescenta, hoje eu já estou nesse patamar, aquilo ali já não me acrescenta tanto. Mas para você fazer algo bem feito, você tem que estudar aquilo que você quer fazer. Eu posso ter um curso de ator, mas se eu ficar muito tempo parado, toda vez que eu for começar, eu vou ter dificuldade. Com certeza. Né? Então, ter uma abrangência, aí volta para o Isabê. Mas eu quero cantar soul. Então, existe toda uma musculatura para isso. E aí você é bom ter o conhecimento de música, mas aí você vai buscar o estilo. Procura um especialista. Entendi. Maravilha. A gente vai encerrar o programa de hoje cantando uma música que você vai escolher agora aí, meu amigo Vinícius. E quero mandar um abraço para todo mundo que esteve com a gente acompanhando agora. A gente já está encerrando o programa Manhã Manda Aqui de hoje. Fábio, obrigado, Fábio. Deus Fábio abençoe. Locutor, Deus abençoe a sua vida. Mandando um abraço para você aqui. Para você que esteve conosco aqui nessa manhã também, que Deus te abençoe grandemente. Estamos encerrando a nossa semana e, se Deus permitir, semana que vem a gente volta. Domingo agora nós temos 2 cultos, às 10 da manhã e também às 19 horas. Às 19 horas a gente está recebendo a Jerusa Liacha aqui, que vai estar ministrando louvor, adoração. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Esteja conectado a nós, tá certo? Participe e vai ser uma bênção para você. Hoje, como eu já disse no comecinho do programa, às 8 horas começa o seminário estadual da Minibrac, nosso departamento infantil, e vai abençoar a sua vida também, tá certo? Que Deus te abençoe, então, obrigado pela sua companhia. Vinícius, suas redes sociais para a gente poder encerrar. É muito fácil, é @ViniJVS em tudo, no Insta, no YouTube, até no TikTok, eu tô lá. E ViniJVS. ViniJVS em tudo, é isso. E o nosso companheiro, Tiago, como é que a gente acha você lá para poder fazer uma aula? Um pouquinho mais difícil. É Antunes Studios, é o nome do meu estúdio. Eu sou produtor, faço música aí, inclusive ele estava falando do cara lá. E é isso, eu tenho um Instagram aí, é Antunit. Antunit? Isso. Antunit Studio. Ah lá, tá lá, ó. Tá na tela lá. Tá vendo? Olha, você foi... É isso aí, é isso mesmo. Foi surpreendido mais uma vez, tá lá, certinho. Tá certo. Né? Maravilha. Heloísa Sanches, que Deus te abençoe. Flávio Luciano também. Glória Martins, lá de Mogi das Cruzes. Júlia Kessa. Júlia Kessa, um beijo, minha filha. Sua Júlia filha? Kessa. Maravilha. Vicente Antunes, Júnior Passos também, que Deus te abençoe. Cida Cruz, um beijão para você. Miriam Gonçalves de Lima. Karen Andressa, que Deus abençoe. Pastor Vanderlei Medeiros, Deus abençoe. Pastor Paixão Vitoriano, orando muito pela sua recuperação, meu amigo, que Deus te abençoe a cada dia mais. Olha lá, Kelton Beltramelo, abraço para você, Kathleen, cada dia mais. Pastor Alexandre Silva. Pastorzão, Deus abençoe, pastor. Pastor lá da IEG. Pastor lá. Deus abençoe a sua vida, pastor Alexandre. Regina Maria Sterling, Deus abençoe a sua vida, Rê. A Inês, lá de Chapecó, está sempre com a gente também aqui. Luísa Dias, Aldo Gouveia, que Deus te abençoe. O Fábio Fonseca, né? Esposo da Jerusa. Deus abençoe, Fábio. Deus abençoe, Fábio. Cristiano dos Santos também. Meu primo. A Célia Regina, lá de Mirante, no Arujá. Cristiane Machado. O Roberto. O Leonardo Villor também, que Deus abençoe a sua vida. E é isso aí. Vamos terminar cantando. Assim que encerrar essa canção, a gente encerra também o programa. Obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe a cada dia mais. Tamo junto e até mais tarde. Vou fazer uma animada para terminar para cima. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar ao Senhor conosco sempre. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Senhor, eu entrarei em tuas portas com cânticos e hinos de louvor.
portas, com cânticos e hinos de louvor. Eu cantarei as tuas maravilhas, eu bendirei a tua santidade. Eu cantarei as tuas maravilhas, eu bendirei a tua santidade. Pois o Senhor é bom, o Senhor é fiel e muito digno de louvor. Suas maravilhas são reais para mim, te darei o meu amor. Pois o Senhor é bom, o Senhor é fiel e muito digno de louvor. Suas maravilhas são reais para mim, te darei o meu amor. Vem louvar, vem, vem, vem louvar, vem louvar, vem, vem, vem louvar. Senhor, eu entrarei em tuas portas, com cânticos e hinos de louvor. Senhor, eu entrarei em tuas portas, com cânticos e hinos de louvor. Eu cantarei as tuas maravilhas, eu bendirei a tua santidade. Eu cantarei as tuas maravilhas, eu bendirei a tua santidade. Yeah. Pois o Senhor é bom, o Senhor é fiel e muito digno de louvor. Suas maravilhas são reais para mim, te darei o meu amor. Pois o Senhor é bom, o Senhor é fiel e muito digno de louvor. Suas maravilhas são reais para mim, te darei o meu amor. Te darei o meu amor, te darei o meu amor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Glória a Deus.